Boa noite, querido irmão, querida irmã. Receba as boas-vindas neste momento sagrado do anoitecer, quando o céu se veste de estrelas e nosso coração busca repouso. Hoje trago uma mensagem que pode transformar sua noite e toda a sua vida. A gratidão antes de dormir. Terminar o dia com Deus, reconhecendo cada bênção recebida, é o segredo para uma alma em paz. Quantas vezes deitamos carregando apenas as preocupações, esquecendo as vitórias que Ele nos concedeu. Esta oração vespertina vai te ensinar a entregar suas preocupações a Deus através da gratidão, e verás como a paz invade teu coração. Fique comigo até o final desta oração, porque algo poderoso vai acontecer quando tu aprenderes a agradecer antes de dormir. Escreva nos comentários: dou graças a Deus, para que juntos formemos uma corrente de fé e gratidão. A noite pode ser pesada quando carregamos apenas as sombras do dia, mas quando acendemos a luz da gratidão, as trevas se dissipam. Deus está esperando ouvir teu coração grato, porque um coração agradecido é morada de paz. Prepare-se para experimentar o descanso que só a presença do Senhor pode oferecer a quem se humilha e reconhece sua bondade. Esta noite será diferente, porque aprenderemos juntos o poder de uma oração antes de dormir, cheia de ações de graças. Como diz o salmista no Salmo capítulo 92, versículos 1 ao 2, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Entreguemos agora nosso dia inteiro nas mãos daquele que nos sustentou desde o amanhecer até este momento. A gratidão não apaga os problemas, mas muda nossa perspectiva sobre eles, permitindo enxergar a mão de Deus mesmo nas dificuldades. Famílias não se enfraquecem de uma vez, elas se enfraquecem quando ninguém assume a responsabilidade espiritual do lar. Se você sente que precisa se posicionar mais espiritualmente dentro da sua casa, isso já é um sinal de maturidade. Existe um conteúdo chamado blindagem espiritual da família que pode ajudar a fechar brechas e fortalecer sua autoridade em oração. Ele está disponível agora no primeiro comentário fixado, por tempo limitado. Oremos. Pai amado, nesta oração vespertina, nos apresentamos diante de Ti com coração grato e humilde. Obrigado por este dia que chegou ao fim, por cada respiro que nos deste, por cada batida do nosso coração sustentada por Tua graça infinita. Reconhecemos com lágrimas de gratidão tudo o que fizeste por nós desde o momento em que abrimos os olhos esta manhã. Mesmo quando não percebemos, Tua mão esteve sobre nós, guiando nossos passos, protegendo nosso caminho e provendo o necessário. Terminar o dia com Deus é reconhecer a Tua fidelidade que jamais falha, a Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Agradecemos pelo ar que respiramos, pelo sol que iluminou nossas horas, pela lua que agora brilha sobre nós. Obrigado pela comida que tivemos hoje, pelo teto que nos abriga, pela roupa que nos veste. São bênçãos simples, mas essenciais, e por elas rendemos graças. Perdoa-nos por tantas vezes reclamar do que nos falta, esquecendo toda a abundância que já possuímos. Ensina-nos, Senhor, a ter olhos gratos antes de dormir, olhos capazes de enxergar Teus milagres cotidianos. Nesta noite, escolhemos focar no que temos e não no que perdemos, no que conquistamos e não no que ficou para trás. Senhor, agradecemos pelas pessoas que colocaste em nosso caminho hoje, por cada sorriso recebido, por cada palavra de encorajamento que aqueceu nossa alma, por cada gesto de amor que nos lembrou de Tua bondade. Obrigado pelas amizades verdadeiras, pelos familiares que nos apoiam, pelos colegas que compartilham a jornada. Mesmo aqueles que nos testaram hoje, usaste para nos fazer crescer e amadurecer em caráter. Agradecemos pelas conversas edificantes e pelos abraços sinceros.
Gratos somos pelos que oraram por nós sem que soubéssemos, pelos que intercederam em segredo, pelos que nos carregaram em pensamentos de carinho. Nesta oração antes de dormir, louvamos por cada conexão humana abençoada por Ti. Reconhecemos o valor de não estarmos sozinhos, de termos ombros amigos, ouvidos atentos, corações solidários perto de nós. Perdoa quando fomos ingratos com alguém hoje, quando não valorizamos a presença de pessoas preciosas ao redor. Ajuda-nos amanhã a expressar mais gratidão, a falar mais palavras de afirmação, a reconhecer abertamente o bem feito. Pai Celestial, gratos somos pelo trabalho que tivemos hoje. Obrigado pela oportunidade de usar nossos dons, talentos e habilidades de maneira produtiva. Reconhecemos o privilégio de ter emprego quando tantos buscam sem encontrar essa porta aberta. Agradecemos pela força física e mental para realizar nossas tarefas, pela criatividade para resolver os desafios surgidos, pela paciência para lidar com situações difíceis. Obrigado pelos projetos concluídos, pelas metas alcançadas, pelos pequenos avanços conquistados. Mesmo quando o dia pareceu improdutivo, sabemos que estavas conosco nos preparando para algo maior. Louvamos por cada cliente atendido, cada aluno ensinado, cada paciente cuidado, cada documento processado, cada tarefa cumprida com excelência. Agradecemos pelos colegas que nos ajudaram, pelos líderes que nos orientaram, pelos subordinados que colaboraram com disposição. Perdoa quando reclamamos do trabalho, em vez de agradecer por tê-lo. Nesta oração vespertina, reconhecemos o trabalho como bênção e não como fardo, como oportunidade divina de servir. Descansemos agora confiando em Tua provisão contínua e renovemos forças para amanhã produzir ainda melhor. Senhor bondoso, obrigado pela saúde que desfrutamos hoje. Gratos somos por um corpo funcionando, por membros capazes, por órgãos trabalhando em perfeita harmonia sem que percebamos. Agradecemos por acordar sem dores intensas, por poder caminhar sem auxílio, por enxergar as cores da criação, por ouvir os sons da vida. Louvamos porque nosso coração bateu milhares de vezes sem precisarmos comandá-lo, porque nossos pulmões respiraram sem esforço consciente, porque o corpo trabalhou incansavelmente para nos manter vivos. Obrigado por cada remédio disponível quando necessário, por médicos dedicados, por tratamentos eficazes, por hospitais equipados. Agradecemos por não estar acamados, por poder servir os outros, por ter energia suficiente para cumprir as tarefas diárias. Para aqueles entre nós enfrentando enfermidades, rendemos graças pela esperança de cura, pela força no sofrimento, pela fé mantida mesmo na dor. Terminar o dia com Deus significa reconhecer cada dia saudável como presente precioso e cada dia doente como oportunidade de crescimento espiritual. Perdoa quando achamos nossa saúde garantida, esquecendo o milagre diário de estar vivos e funcionais aqui. Pai eterno, agradecemos pelas vitórias espirituais conquistadas hoje. Obrigado por cada tentação vencida pelo poder do Teu Espírito Santo, por cada pensamento negativo substituído pela Tua palavra, por cada momento em que escolhemos paz em vez de ansiedade. Gratos somos por ter resistido ao mal, por não ceder às provocações, por manter integridade nas decisões éticas enfrentadas. Louvamos pelos instantes de oração roubados em meio à correria, pelos versículos bíblicos lembrados na hora certa, pelos louvores cantados mentalmente durante o dia. Obrigado por cada ato de bondade praticado inspirado por Ti, por cada palavra gentil pronunciada sob Tua direção, por cada perdão concedido contra nossa natureza humana. Agradecemos pelas pequenas escolhas certas, acumuladas ao longo das horas, construindo caráter e aproximando-nos de Cristo. Reconhecemos o crescimento invisível, mas real, acontecendo em nossa alma através das experiências cotidianas.
Nesta oração, antes de dormir, celebramos não a perfeição alcançada, mas o progresso constante rumo à santidade. Perdoa nossas quedas e fracassos espirituais de hoje, mas ajuda-nos ver também os passos dados na direção correta para que terminemos o dia encorajados. Senhor protetor, rendemos graças pela segurança experimentada hoje. Obrigado por nos guardar de acidentes no trânsito que facilmente poderiam ter acontecido, mas não aconteceram pela tua misericórdia. Gratos somos por chegar em casa são e salvo, por percorrer ruas perigosas, protegidos por anjos invisíveis, por desviar de tragédias sem sequer perceber o risco evitado. Agradecemos pela proteção física, emocional e espiritual sobre nós e nossos entes queridos ao longo do dia. Louvamos porque muitos males planejados contra nós foram frustrados pela tua intervenção soberana, porque armas forjadas não prosperaram, porque ciladas armadas fracassaram. Obrigado por livrar-nos de pessoas mal intencionadas, de decisões precipitadas potencialmente desastrosas, de lugares errados no momento errado. Reconhecemos quantos perigos nos cercaram sem que notássemos, quantos livramentos milagrosos experimentamos sem ter consciência. Entregar nossas preocupações a Deus significa confiar sua proteção até nos detalhes invisíveis da vida cotidiana. Perdoa nossa falta de percepção para os cuidados constantes dispensados sobre nós mesmos quando achamos estar sozinhos enfrentando riscos. Pai amoroso, agradecemos pelas lições aprendidas hoje. Obrigado por cada desafio que nos ensinou paciência, por cada dificuldade que revelou nossa força interior, por cada problema que nos fez depender mais de Ti. Gratos somos pelos erros cometidos quando se tornaram professores valiosos, pelas críticas recebidas quando nos ajudaram a melhorar, pelas frustrações vividas quando nos redirecionaram para caminhos melhores. Louvamos pelas conversas difíceis enfrentadas com coragem, pelos conflitos resolvidos com maturidade, pelas verdades duras ouvidas com humildade. Obrigado pelos livros lidos, palestras assistidas, conselhos sábios recebidos, insights súbitos dados pelo Espírito Santo durante o dia. Agradecemos pela sabedoria acumulada através das experiências boas e ruins igualmente, porque todas cooperaram para nosso crescimento. Reconhecemos hoje como escola divina onde fomos alunos, sendo moldados progressivamente mais à imagem de Cristo. Nesta oração vespertina, vemos o dia inteiro como investimento eterno em nossa formação espiritual. Perdoa quando resistimos às lições, reclamamos dos professores humanos usados por Ti, desperdiçamos oportunidades de crescimento oferecidas generosamente. Senhor generoso, obrigado pela provisão financeira experimentada hoje. Gratos somos por cada real ganho honestamente, por salários recebidos no tempo certo, por negócios fechados com justiça, por renda gerada através do trabalho digno. Agradecemos pela multiplicação sobrenatural dos recursos limitados, pelo dinheiro chegando de fontes inesperadas, pelas portas abertas financeiramente quando tudo parecia fechado. Louvamos pelas contas pagas hoje, pelos compromissos quitados, pelos débitos diminuídos, pela dívida perdoada. Obrigado pela comida comprada, pelos remédios adquiridos, pelo transporte custeado, pelas necessidades básicas supridas abundantemente. Reconhecemos tua fidelidade como Jeová Jiré, provedor que nunca falha. Agradecemos pelos empregos mantidos, pelos clientes fiéis, pelos projetos aprovados, pelas vendas realizadas. Gratos por cada centavo economizado, cada investimento protegido, cada bem preservado da destruição. Terminar o dia com Deus inclui reconhecer sua soberania sobre nossas finanças e agradecer sua generosidade constante. Perdoa quando fomos avarentos em vez de generosos, ansiosos em vez de confiantes,
quando reclamamos da escassez, esquecendo a abundância já recebida anteriormente. Pai fiel, rendemos graças pelas pequenas alegrias vividas hoje. Obrigado pelo café quentinho bebido pela manhã, pelo abraço apertado de quem amamos, pelo riso compartilhado com amigos, pela música tocada no momento perfeito. Gratos pelas flores observadas no caminho, pelo pôr do sol contemplado rapidamente, pelo aroma agradável sentido, pelo sabor delicioso apreciado. Agradecemos pelos momentos simples mas preciosos. A brincadeira com as crianças, a conversa leve com vizinhos, a pausa relaxante, o hobby praticado. Louvamos pelas mensagens encorajadoras recebidas inesperadamente, pelas boas notícias chegadas quando menos esperávamos, pelas surpresas agradáveis surgidas espontaneamente. Obrigado pelos pequenos milagres cotidianos, passando despercebidos na correria, mas registrados por teu olhar atento. Reconhecemos em cada detalhe bom a assinatura de teu amor paternal sobre nós. Nesta oração, antes de dormir, valorizamos não apenas as grandes bênçãos óbvias, mas também os presentes minúsculos espalhados generosamente ao longo das horas. Perdoa nossa tendência em ignorar pequenas alegrias, focando apenas grandes conquistas. Nossa cegueira para milagres simples cotidianos. Senhor compassivo, agradecemos pela paciência demonstrada conosco hoje. Obrigado por não desistir mesmo quando falhamos repetidamente, por continuar nos amando, apesar de nossas imperfeições gritantes, por manter fidelidade quando fomos infiéis. Gratos pela misericórdia renovada esta manhã, conforme prometeste em Lamentações, pela graça suficiente para cada momento de fraqueza, pelo perdão imediato quando nos arrependemos sinceramente. Louvamos porque não trataste nossos pecados conforme merecíamos, porque removeste nossas transgressões para longe como o Oriente dista do Ocidente. Obrigado por cada nova chance oferecida após tropeços, por cada recomeço permitido após quedas, por cada oportunidade de consertar erros cometidos. Agradecemos por não ter marcado iniquidades contra nós, por não ter guardado rancor de falhas passadas, por não ter nos abandonado nas crises de fé vividas. Reconhecemos a longanimidade divina, suportando pacientemente nosso crescimento lento, nossa teimosia persistente, nossa dureza de coração momentânea. Entregar nossas preocupações a Deus inclui entregar também nossa culpa, vergonha e autocondenação excessivas. Perdoa quando duvidamos do teu perdão completo, quando insistimos em nos punir por erros já perdoados, quando vivemos sob condenação desnecessária. Pai bondoso, obrigado pelas portas fechadas hoje que nos protegeram de caminhos errados. Gratos pelos nãos recebidos quando pedimos coisas prejudiciais, pelas negativas sabias quando insistimos em direções equivocadas, pelos bloqueios colocados quando teimávamos em escolhas danosas. Agradecemos pela sabedoria divina dizendo não quando gritávamos sim, pela proteção disfarçada de frustração quando queríamos algo inadequado para nós. Louvamos pelas oportunidades perdidas, reveladas posteriormente, como armadilhas evitadas, pelos relacionamentos desfeitos, posteriormente reconhecidos como tóxicos, pelos empregos negados, posteriormente entendidos como bênçãos disfarçadas. Obrigado por enxergar o futuro que ignoramos, por conhecer consequências invisíveis a nós, por amar suficientemente para negar quando necessário. Reconhecemos hoje algumas decepções vividas como redirecionamentos providenciais para destinos melhores preparados antecipadamente. Nesta oração vespertina, agradecemos tanto pelos sims quanto pelos nãos recebidos, confiando tua sabedoria perfeita. Perdoa quando amarguramos por portas fechadas, quando reclamamos de negativas sábias, quando duvidamos do teu amor durante os nãos necessários. Senhor Todo-Poderoso,
Rendemos graças pelos momentos de tua presença sentida hoje. Obrigado pelos instantes sagrados, quando paramos e percebemos estares ali conosco, pelos segundos eternos, quando teu amor nos inundou inexplicavelmente, pelas experiências místicas breves, mas inesquecíveis vividas durante o dia. Gratos pelos arrepios sentidos ao ouvir um louvor específico, pelas lágrimas derramadas ao ler um versículo tocante, pela paz súbita invadindo o coração ansioso. Agradecemos pelos sussurros divinos ouvidos em meio ao barulho, pelas direções claras recebidas em momentos decisivos, pelas confirmações chegadas através de pessoas ou circunstâncias inesperadas. Louvamos pelos abraços sentidos quando ninguém físico nos tocou, pelo consolo experimentado quando estávamos solitários, pela força sobrenatural manifestada quando éramos fracos. Obrigado por não ser Deus distante, mas Emanuel, Deus conosco, presente constantemente mesmo quando não percebemos. Reconhecemos a intimidade possível contigo, apesar de tua grandeza infinita, a proximidade permitida, apesar de tua santidade absoluta. Terminar o dia com Deus é celebrar cada momento de comunhão experimentada. Perdoa nossa distração frequente, ignorando tua presença constante, nossa pressa impedindo contemplação, nossa frieza espiritual resistindo teus toques. Pai Celestial, agradecemos especificamente por nossos filhos nesta noite. Obrigado por cada um deles, pelas alegrias proporcionadas, pelos desafios apresentados, pelas lições ensinadas através da paternidade e maternidade. Gratos pelos abraços recebidos, pelos beijos dados, pelos te amo pronunciados inocentemente ao longo do dia. Louvamos pela saúde deles, pela proteção sobre suas vidas, pelas pequenas vitórias conquistadas em escola, esportes ou relacionamentos. Obrigado por guardá-los durante trajetos, por livrar de perigos invisíveis, por guiar decisões, mesmo quando ainda são imaturos. Agradecemos pelos momentos especiais compartilhados hoje. Brincadeiras, conversas, refeições, risadas juntos. Reconhecemos o privilégio imenso de ter herdeiros, continuadores do legado, portadores do futuro. Nesta oração, antes de dormir, confiamos nossos filhos totalmente em tuas mãos poderosas, sabendo cuidares deles melhor que nós. Para quem não tem filhos, mas deseja, agradecemos pela esperança mantida, pela fé preservada, pela espera paciente do tempo perfeito. Perdoa quando falhamos como pais hoje, quando perdemos paciência desnecessariamente, quando priorizamos trabalho sobre presença, quando esquecemos demonstrar amor suficientemente. Senhor misericordioso, obrigado por nossos pais e familiares. Gratos pelos sacrifícios feitos por eles, pelos exemplos deixados, pelo amor demonstrado mesmo imperfeito. Agradecemos pelos conselhos sábios oferecidos hoje, pelo suporte dado em dificuldades, pela presença constante em nossas vidas. Louvamos por pais ainda vivos que podemos honrar, abraçar e agradecer pessoalmente. Para aqueles cujos pais já partiram, rendemos graças pelas memórias conservadas, pelo legado permanente, pela saudade transformada em gratidão. Obrigado por avós que nos mimaram, irmãos que cresceram conosco, tios que nos inspiraram, primos que compartilharam infância. Agradecemos pela família imperfeita, mas única que nos foi concedida, pelo sangue ligando gerações passadas às futuras. Reconhecemos em cada membro familiar tua escolha soberana, teu design específico, teu propósito intencional. Entregar nossas preocupações a Deus inclui confiar nossos familiares aos teus cuidados permanentes. Perdoa quando fomos ingratos com parentes, quando negligenciamos relacionamentos familiares, quando permitimos distâncias desnecessárias crescerem por orgulho ou mágoa. Pai provedor,
Agradecemos pelo lar onde descansaremos esta noite. Obrigado pelas paredes protegendo contra intempéries, pelo teto cobrindo nossas cabeças, pelas camas confortáveis, aguardando nossos corpos cansados. Gratos por cada móvel, cada utensílio, cada objeto compondo nosso espaço seguro. Louvamos pela água limpa jorrando das torneiras, pela energia elétrica iluminando cômodos, pelo gás cozinhando alimentos, pela internet conectando ao mundo. Obrigado pelo conforto térmico proporcionado, pela privacidade preservada, pela segurança desfrutada entre estas paredes. Agradecemos por não estar desabrigados, por não dormir em calçadas, por não carecer de lugar próprio para repousar. Reconhecemos o privilégio imenso de ter lar quando milhões vagam sem destino. Nesta oração vespertina, abençoamos cada canto desta casa, pedindo permaneça santuário de paz. Rendemos graças pelos momentos felizes vividos aqui, pelas memórias criadas, pelos laços fortalecidos neste espaço sagrado. Perdoa quando reclamamos do tamanho pequeno, da decoração antiga, das imperfeições estruturais, quando comparamos invejosamente com lares alheios maiores. Senhor bondoso, obrigado pelas amizades verdadeiras presentes em nossa vida. Gratos por pessoas leais, permanecendo ao nosso lado nas alegrias e tristezas igualmente. Agradecemos pelos amigos que oraram por nós hoje secretamente, pelos que lembraram enviar mensagens encorajadoras, pelos que ofereceram ajuda prática. Louvamos pelas risadas compartilhadas, pelos conselhos sábios trocados, pelos ombros disponibilizados para chorar, pelos abraços dados sinceramente. Obrigado por cada amigo fiel, sendo extensão de tua bondade, reflexo de teu amor, instrumento de tua graça. Reconhecemos amizades autênticas como tesouros raros, devendo ser valorizados constantemente. Agradecemos pelos amigos de infância, mantendo vínculos atravessando décadas, pelos amigos recentes, tornando-se rapidamente confidentes, pelos amigos distantes fisicamente, mas próximos emocionalmente. Terminar o dia com Deus inclui agradecer relacionamentos saudáveis, abençoando nossa jornada. Perdoa quando negligenciamos amizades valiosas, quando demos por garantidas pessoas preciosas, quando priorizamos urgente sobre importante nos relacionamentos. Pai eterno, rendemos graças pela natureza criada por Ti. Obrigado pela beleza contemplada hoje. Flores coloridas, árvores majestosas, pássaros cantando, céu azul brilhante. Gratos pelo ar puro respirado, pelos raios solares aquecendo, pelo vento refrescando, pela chuva regando terra sedenta. Agradecemos pelas estações alternando perfeitamente, pelos ciclos naturais funcionando impecavelmente, pelos ecossistemas equilibrados milagrosamente. Louvamos pela biodiversidade rica, pela complexidade ecológica, pela harmonia ambiental, revelando tua sabedoria infinita. Obrigado pelos animais domésticos trazendo companhia, pelos animais selvagens despertando admiração, pelos seres vivos minúsculos sustentando cadeias alimentares inteiras. Reconhecemos em cada detalhe natural a assinatura do Criador, o testemunho silencioso, mas eloquente de tua existência. Nesta oração antes de dormir, contemplamos maravilhados a criação envolvendo-nos constantemente. Perdoa nossa indiferença frequente para belezas naturais circundantes, nossa contribuição para a degradação ambiental, nosso descuido com o planeta generosamente cedido. Senhor compassivo, agradecemos pela igreja e comunidade de fé onde estamos inseridos. Obrigado por irmãos orando uns pelos outros, por líderes dedicando-se ao serviço sacrificial, por pastores ensinando palavra fielmente. Gratos pelos cultos assistidos, pelos louvores cantados, pelas mensagens pregadas edificando fé. Louvamos pela comunhão experimentada, pelos laços espirituais transcendendo preferências humanas,
pela unidade preservada, apesar de diferenças individuais. Obrigado por cada membro contribuindo conforme dons recebidos, por voluntários servindo anonimamente, por dizimistas sustentando obra generosamente. Agradecemos pelas celebrações compartilhadas, pelos lutos chorados juntos, pelas vitórias comemoradas coletivamente. Reconhecemos corpo de Cristo como família espiritual tão importante quanto família biológica. Entregar nossas preocupações a Deus inclui compartilhar fardos com irmãos e permitir ser ajudados reciprocamente. Perdoa quando criticamos igreja excessivamente, quando julgamos irmãos duramente, quando comparamos comunidades invejosamente, quando deixamos servir entusiasticamente. Pai misericordioso, obrigado pelos livramentos não percebidos hoje. Gratos por acidentes evitados sem nossa consciência, por doenças impedidas preventivamente, por tragédias desviadas silenciosamente. Agradecemos por anjos protegendo invisíveis, mas eficazes, por intervenções divinas ocorrendo discretamente, por cuidados constantes operando secretamente. Louvamos por conversas evitadas, salvando relacionamentos, por decisões adiadas, protegendo consequências, por lugares não visitados, livrando perigos. Obrigado por e-mails não enviados, poupando constrangimentos, por palavras não pronunciadas, prevenindo brigas, por impulsos controlados, evitando arrependimentos. Reconhecemos quantos males planejados contra nós foram frustrados providencialmente, quantas armadilhas preparadas falharam misteriosamente. Nesta oração vespertina, louvamos pela proteção abrangente, cobrindo aspectos visíveis e invisíveis da vida cotidiana. Perdoa nossa ingratidão por bênçãos negativas não reconhecidas, por livramentos passando despercebidos, por cuidados constantes assumidos como normais. Senhor Todo-Poderoso, agradecemos pelas promessas bíblicas cumpridas em nossa vida. Obrigado por cada palavra profetizada materializada, por cada versículo declarado manifestado, por cada oração respondida positivamente. Gratos pela fidelidade comprovada através de gerações incontáveis, pela confiabilidade testada por milhões de crentes, pela certeza baseada em experiências acumuladas. Louvamos porque nenhuma promessa tua jamais falhou, porque cada palavra pronunciada cumpriu-se perfeitamente, porque todo decreto divino realizou-se inexoravelmente. Obrigado pela Bíblia contendo tesouros infinitos, por escrituras alimentando alma famintas, por versículos consolando corações feridos. Agradecemos pela palavra viva e eficaz, penetrando profundamente, pela verdade libertando cativos, pela revelação iluminando escuridões. Reconhecemos em cada promessa cumprida a veracidade absoluta das Escrituras, a inspiração divina dos textos sagrados. Terminar o dia com Deus significa descansar firmemente sobre promessas inabaláveis, registradas permanentemente. Perdoa quando duvidamos tua palavra, quando questionamos veracidade bíblica, quando confiamos opiniões humanas mais que decretos divinos. Pai amoroso, rendemos graças pelos talentos e dons concedidos generosamente. Obrigado pelas habilidades naturais recebidas geneticamente, pelas capacidades desenvolvidas através de prática, pelos dons espirituais distribuídos soberanamente. Gratos por cada talento musical, artístico, intelectual, físico, relacional, administrativo, ensino ou outro usado hoje. Agradecemos por oportunidades exercitando dons, por plataformas compartilhando talentos, por reconhecimentos recebidos merecidamente. Louvamos porque cada pessoa foi singularmente dotada, porque ninguém foi deixado sem capacidades, porque todos receberam algo contributivo. Obrigado por usar vasos imperfeitos para a tua glória.
por capacitar insuficientes sobrenaturalmente, por multiplicar pequenos talentos incrivelmente. Reconhecemos toda a habilidade como presente divino, devendo ser usado responsavelmente, desenvolvido continuamente, compartilhado generosamente. Nesta oração, antes de dormir, consagramos novamente nossos dons ao teu serviço. Perdoa quando enterramos talentos temerosos, quando usamos dons egoisticamente, quando comparamos invejosamente capacidades alheias maiores. Senhor fiel, obrigado pelas lições dolorosas, mas necessárias aprendidas. Gratos por cada disciplina corretiva recebida amorosamente, por cada sofrimento moldando caráter, por cada dificuldade revelando força interior. E agradecemos por tua fidelidade, disciplinando filhos amados, por teu amor corrigindo caminhos tortos, por tua sabedoria permitindo consequências, ensinando responsabilidade. Louvamos porque usaste perdas para nos ensinar desapego, fracassos para nos ensinar humildade, rejeições para nos ensinar dependência. Obrigado por não nos poupar de crescimento mesmo quando doloroso, por não nos mimar prejudicialmente, por não nos proteger excessivamente, impedindo o amadurecimento. Reconhecemos em retrospectiva como cada dificuldade passada preparou para conquistas presentes, como cada aprovação superada fortaleceu para desafios futuros. Entregar nossas preocupações a Deus significa confiar sua pedagogia perfeita, mesmo quando incompreensível. Perdoa quando resistimos, tua disciplina necessária, quando reclamamos de processos formativos essenciais, quando buscamos atalhos evitando lições importantes. Pai bondoso, agradecemos pelos sonhos ainda não realizados, mantendo-nos esperançosos. Obrigado por cada desejo saudável plantado em nosso coração, por cada visão inspiradora motivando avanço, por cada meta nobre direcionando esforços. Gratos pela esperança mantida, apesar de adiamentos, pela fé preservada, apesar de demoras, pela perseverança sustentada, apesar de obstáculos. Louvamos, porque promessas ainda não cumpridas permanecem válidas, porque sonhos não realizados continuam possíveis, porque metas não alcançadas mantêm-se atingíveis. Obrigado por sonhos sendo refinados durante espera, por visões sendo clarificadas através de processos, por desejos sendo purificados mediante provações. Reconhecemos o timing divino perfeito, diferente de nossa ansiedade humana. A sabedoria celestial superior à nossa pressa terrena. Nesta oração vespertina, renovamos compromisso de esperar pacientemente, trabalhar diligentemente, confiar completamente. Perdoa quando desistimos prematuramente, quando duvidamos do cumprimento, quando perdemos esperança desnecessariamente. Senhor provedor, agradecemos antecipadamente pelo novo dia que virá. Obrigado pela manhã que nascerá, pelos raios solares trazendo esperança renovada, pelas misericórdias frescas aguardando-nos. Gratos pela oportunidade de recomeçar, de tentar novamente, de escrever páginas brancas com escolhas melhores. Louvamos pela vida continuando, pelo coração batendo, pelos pulmões funcionando ao despertar amanhã. Obrigado pelas promessas válidas para o novo dia, pelas bênçãos preparadas antecipadamente, pelas surpresas agradáveis planejadas carinhosamente. Agradecemos por força renovada prometida, por graça suficiente garantida, por sabedoria disponível assegurada. Reconhecemos amanhã como presente ainda não desembrulhado, como capítulo ainda não lido, como canção ainda não cantada. Terminar o dia com Deus significa confiar o amanhã completamente em suas mãos. Descansar sobre promessas futuras tão sólidas quanto provisões passadas. Perdoa quando ansiamos excessivamente sobre amanhã, quando preocupamos desnecessariamente com o futuro, quando roubamos paz presente, angustiando-nos por incertezas futuras. Pai Celestial, obrigado pela oportunidade de descansar agora.
Gratos por cama confortável aguardando, por travesseiro macio convidando, por cobertor aquecendo. Agradecemos pelo privilégio de deitar seguros, de fechar olhos confiantes, de dormir tranquilos. Louvamos porque vigias sobre nós enquanto dormimos vulneráveis, porque proteges quando estamos inconscientes, porque guardas durante horas de inconsciência total. Obrigado pelo sono reparador prometido, pelo descanso restaurador necessário, pela recuperação física garantida. Reconhecemos sono como dádiva divina, repouso como necessidade humana, descanso como projeto original da criação. Agradecemos por não precisar permanecer vigilantes constantemente, por poder confiar a guarda ao Senhor, por descansar completamente certos de tua proteção. Nesta oração, antes de dormir, entregamos nossos corpos cansados aos teus cuidados amorosos. Perdoa quando negligenciamos sono adequado, quando sacrificamos descanso desnecessariamente, quando furtamos horas de sono prejudicando saúde. Senhor misericordioso, agradecemos por perdões concedidos e recebidos hoje. Obrigado por cada ofensa perdoada a outros, por cada mágoa soltada misericordiosamente, por cada rancor abandonado intencionalmente. Gratos por perdões recebidos de pessoas machucadas, por segundas chances oferecidas generosamente, por reconciliações acontecidas belamente. Louvamos por relacionamentos restaurados, por pontes reconstruídas, por laços reforçados. Obrigado pela coragem de pedir perdão quando erramos, pela humildade de reconhecer falhas cometidas, pela disposição de consertar danos causados. Agradecemos pela liberdade experimentada após perdoar, pela leveza sentida após soltar ofensas, pela paz inundando após reconciliações. Reconhecemos perdão como ato divino imitado humanamente, como graça recebida sendo multiplicada para outros, como amor demonstrado praticamente. Entregar nossas preocupações a Deus inclui entregar ressentimentos guardados, mágoas cultivadas, rancores nutridos. Perdoa quando retemos perdão injustamente, quando guardamos ofensas desnecessariamente, quando alimentamos amarguras destrutivamente. Pai eterno, obrigado pelos idosos entre nós, gratos por avós carinhosos, por anciãos sábios, por pessoas experientes oferecendo perspectivas valiosas. Agradecemos pela sabedoria acumulada ao longo de décadas, pelas histórias compartilhadas, atravessando gerações, pelos exemplos deixados permanentemente. Louvamos por cada dia adicional concedido aos mais velhos, por cada memória preservada, por cada conselho ainda disponível. Obrigado pelos sacrifícios feitos por gerações anteriores, possibilitando nossas oportunidades presentes, pelos legados deixados inspirando nossas jornadas atuais. Reconhecemos o valor imenso dos idosos frequentemente negligenciado pela sociedade moderna, a riqueza inestimável de experiências acumuladas. Nesta oração vespertina, pedimos cuidado especial sobre cada pessoa idosa, especialmente aquelas solitárias, doentes, esquecidas. Perdoa quando desrespeitamos idosos, quando negligenciamos anciãos, quando descartamos sabedoria antiga, preferindo novidades modernas. Senhor compassivo, agradecemos pelos que sofrem mantendo fé. Obrigado por cada irmão enfrentando doenças graves sem perder esperança, por cada pessoa suportando dores crônicas, continuando a acreditar, por cada alma atravessando vales escuros, preservando confiança. Gratos por testemunhos poderosos surgindo de tribulações intensas, por louvores elevando-se de leitos hospitalares, por orações fervorosas brotando de corações feridos. Louvamos pela fé testada, mas não destruída, pela esperança abalada, mas não aniquilada, pelo amor desafiado, mas não vencido. Obrigado por cada lágrima transformada em pérola,
por cada ferida tornada cicatriz testemunhal, por cada provação convertida em testemunho. Reconhecemos sofrimento como escola divina, produzindo paciência, perseverança, caráter, esperança. Terminar o dia com Deus significa confiar seus propósitos, mesmo quando incompreensíveis. Descansar em sua bondade, mesmo quando invisível. Perdoa quando julgamos sofrimentos alheios superficialmente, quando oferecemos conselhos simplistas para dores complexas, quando comparamos dores, dando experiências. Pai amoroso, obrigado pelos momentos de silêncio experimentados hoje, gratos por pausas quietas em meio à correria, por instantes contemplativos surgindo inesperadamente, por segundos silenciosos permitindo reflexão. Agradecemos por cada momento, quando desligamos ruídos externos, ouvindo tua voz interior. Quando desconectamos tecnologias conectando espiritualmente. Quando paramos atividades físicas, ativando dimensões espirituais. Louvamos pelo silêncio sagrado, falando mais eloquentemente que palavras humanas. Pela quietude reveladora, ensinando mais profundamente que pregações humanas. Obrigado por encontros íntimos acontecendo em silêncios compartilhados. Por comunhões profundas ocorrendo sem palavras pronunciadas. Reconhecemos silêncio como espaço onde Deus fala, como solo onde ouvimos claramente, como templo onde adoramos autenticamente. Nesta oração, antes de dormir, buscamos silêncio interior, preparando sono reparador. Perdoa quando enchemos vida com ruídos, evitando silêncios desconfortáveis. Quando tememos quietude, preferindo barulhos distrativos. Quando fugimos de momentos contemplativos necessários. Senhor fiel, rendemos graças pelos projetos concluídos e pelos iniciados. Obrigado por metas alcançadas celebradas hoje, por tarefas finalizadas satisfatoriamente, por compromissos cumpridos responsavelmente. Gratos por cada projeto longo finalmente completado, por cada esforço prolongado recompensado, por cada persistência testada validada. Agradecemos também por novos começos iniciados corajosamente, por primeiros passos dados confiantemente, por sementes plantadas esperançosamente. Louvamos por conquistas passadas, motivando avanços futuros, por sucessos anteriores, encorajando tentativas novas. Obrigado pela sensação de realização experimentada, pela satisfação de dever cumprido, pela alegria de sonhos materializados. Reconhecemos em cada conclusão tua fidelidade, sustentando até o fim, em cada início, tua inspiração motivando o avanço. Entregar nossas preocupações a Deus inclui confiar projetos inacabados aos teus cuidados, descansar sobre promessas de conclusões futuras. Perdoa quando desistimos prematuramente, quando abandonamos projetos desnecessariamente, quando perdemos motivação facilmente. Pai provedor, obrigado pelos alimentos consumidos hoje. Gratos por cada refeição saboreada, por cada bebida refrescante, por cada lanche energizante. Agradecemos pelo café da manhã iniciando o dia, pelo almoço sustentando tarde, pelo jantar encerrando jornada. Louvamos pela variedade disponível, pela abundância acessível, pela qualidade desfrutada. Obrigado por mãos preparando comidas, por agricultores plantando colheitas, por trabalhadores transportando provisões. Reconhecemos cada refeição como milagre cotidiano, frequentemente não reconhecido. Cada alimento como dádiva divina, comumente não agradecida. Agradecemos por paladares funcionando, por estômagos digerindo, por nutrientes nutrindo células. Nesta oração vespertina, louvamos por nunca faltar pão diário conforme prometido, por sempre haver provisão suficiente conforme necessário. Perdoa quando reclamamos de cardápios repetitivos,
quando desperdiçamos alimentos desnecessariamente, quando consumimos excessivamente e ignorando famintos globalmente. Senhor bondoso, agradecemos pelas tecnologias facilitando vidas. Obrigado por celulares conectando distâncias, por internet democratizando informações, por aplicativos otimizando tarefas. Gratos por cada ferramenta digital usada produtivamente hoje, por cada recurso tecnológico disponível gratuitamente, por cada inovação melhorando qualidade de vida. Louvamos por videochamadas, aproximando famílias separadas geograficamente, por mensagens instantâneas, mantendo amizades ativas, por redes sociais, compartilhando boas notícias. Obrigado por plataformas educacionais, oferecendo aprendizado, por serviços streaming, proporcionando entretenimento, por ferramentas profissionais, aumentando produtividade. Reconhecemos tecnologias como dádivas modernas quando usadas sabiamente, como bênçãos contemporâneas quando equilibradas adequadamente. Terminar o dia com Deus significa também desconectar dispositivos eletrônicos, permitindo conexões espirituais. Perdoa quando abusamos tecnologias prejudicando relacionamentos reais, quando viciamos em telas, negligenciando presenças físicas, quando priorizamos virtual sobre pessoal. Pai misericordioso, obrigado pelas segundas chances oferecidas hoje. Gratos por cada oportunidade de consertar erros cometidos, de pedir perdão por falhas reconhecidas, de recomeçar após tropeços inevitáveis. Agradecemos por tua paciência infinita, tolerando nossas imperfeições repetidas, por tua misericórdia abundante, cobrindo nossas falhas constantes. Louvamos porque não nos trataste segundo nossos pecados, porque não retribuíste conforme nossas iniquidades. Obrigado por cada manhã, trazendo novas misericórdias, por cada momento, oferecendo oportunidades de começar novamente. Reconhecemos que sem segundas chances estaríamos perdidos permanentemente, que sem graça renovada estaríamos condenados definitivamente. Nesta oração, antes de dormir, descansamos gratos pela misericórdia, sustentando-nos continuamente. Perdoa quando presumimos graça abundante, quando abusamos de misericórdia generosa, quando aproveitamos paciência divina irresponsavelmente. Senhor eterno, rendemos graças finalmente por este momento de oração. Obrigado pela oportunidade de conversar intimamente contigo, de abrir coração completamente, de expressar gratidão abundantemente. Gratos por nos ouvires atentamente, por te importares genuinamente, por responderes fielmente. Agradecemos por cada palavra pronunciada sendo registrada celestialmente, por cada lágrima derramada sendo recolhida carinhosamente, por cada suspiro emitido sendo compreendido perfeitamente. Louvamos pelo privilégio imenso de acessar teu trono diretamente, de falar contigo livremente, de adorar-te sinceramente. Obrigado pela Bíblia ensinando a orar eficazmente, pelo Espírito Santo intercedendo incessantemente, por Jesus mediando eternamente. Reconhecemos oração como respiração espiritual essencial, como comunicação divina vital, como relacionamento celestial fundamental. Entregar nossas preocupações a Deus, através da gratidão sincera, transforma ansiedade em paz, medo em confiança, desespero em esperança. Perdoa quando negligenciamos oração regularmente, quando oramos superficialmente, quando agradecemos insuficientemente. Terminar o dia com Deus em oração vespertina, cheia de gratidão, é segredo para dormir em paz profunda, descansar em confiança absoluta, acordar em alegria renovada. Obrigado por tudo, absolutamente tudo. Descansemos agora gratos, confiantes, renovados. Senhor, estamos gratos porque Tu sempre nos escutas. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos descansar em paz esta noite,
conscientes de que estamos sob tua proteção. Que cada noite seja um momento de renovação, guiado por esta oração, enquanto descansamos em tua presença e colocamos nossa confiança completamente em ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de consolo. Deixe seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida e lhe conceda uma noite de paz.